Isso. Por favor, aceitem aí a gravação. Sim. Agora, no meu relógio aqui, estamos entre 5h15 e 5h17. Eu tenho a variação de 3 minutos nos 3 relógios que eu tenho aqui, o capa de uma média. E a gente vai aproximadamente até às 6h17, né? Vamos ver quanto que a gente rende hoje. Então vamos lá, deixa eu voltar um pouquinho, pegar um parágrafo iniciado e continuemos. Aqui, só para sintonizar, a gente concluiu no encontro passado que aqui o Freud está retomando, está dando um passo para trás para dois para frente, um Freud leninista, Evoé, né, que está retomando uma ideia, né, que está fazendo uma espécie de resumo geral do que ele fez até agora para poder continuar com as conclusões dele, com as investigações que ele está fazendo, né? Então vamos lá. É chegado o momento de perguntar se é mesmo necessário invocar a influência de Moisés na forma final da concepção judaica de Deus. Peraí, Fábio, peraí. Oi, oi. Me perdi aí. Há duas coisas a dizer sobre essa possibilidade. Um pouquinho antes, querida. Um pouquinho Oi. antes. Voltei. Aqui, ó, na página, voltei na 49, que é chegado o momento. Sim, ó. Ah, você Ah, porque você tá voltou? no físico, né? É porque aqui, para não Tá bom, começar, porque você falou. Sim, começar de sim, um tá bom. parágrafo, pelo menos, né? Tá legal, obrigada, Sim, agora me achei. foi? Sim, Então vamos lá. Qualquer coisa, para aí, gente. Vamos junto. Ó, então é chegado o momento de perguntar se é mesmo necessário invocar a influência de Moisés na forma final da concepção judaica de Deus. Se não bastaria a hipótese de uma evolução espontânea para uma espiritualidade mais elevada durante a vida cultural que abrange séculos. Kátia, vou abusar de você. Você que está com o livro mais à mão, tem uma nota número 11 na espiritualidade. O que que ele diz aí nessa nota pra gente? nota aqui para 11? Não é? Para mim não Lá embaixo. aparece. É U, né? Sim, eu sei, mas aqui não está como nota 11, está assim, espiritualidade, aí tem Ah, um asterisco e vamos lá, espiritualidade. Termos de tradução problemática, significa espírito, mas também intelecto. Por isso, a edição standard inglesa preferiu intellectuality, com uma nota remetendo à seção C da segunda parte deste terceiro ensaio, cujo título é traduzido na Standard como The Advance in Intellectuality, onde uhum, Freud explicita o conceito expresso no título. Todas as demais versões deste trabalho que consultamos recorrem à espiritualidade, sendo que a antiga tradução espanhola alterna entre espiritualidade e intelectualidade, como fazemos aqui. E a francesa de Cornelius em tá, Vida do Espírito, dedicando uma nota ao problema. As outras versões consultadas foram a portuguesa brasileira, de Renato, a espanhola argentina, de JL, alguma coisa aqui, a italiana, antiga tradução inglesa, com exceção das duas línguas inglesas, que preferiram o breve e eufônico, e aí uma outra palavra em inglês aqui, como tudo bem. nós. Essas versões traduzem literalmente o título original, O Homem Moisés e a Religião Monoteísta. Maravilha. Ele está detalhando aqui uma questão de tradução, né? Algumas edições já Exato. traduziram por intelectualidade, outras espiritualidade, a palavra é meio vaga, né? E fica-se nesse a nota do Paulo César Souza, que traduzia do alemão, e aí ele marca as opções de tradução dele. É importante, né, para quem quer até pensar de onde vem cada conceito e tal. Então ele preferiu espiritualidade aqui, né? Beleza. Continuamos então. Então, se não a forma judaica de Deus, se não bastaria a hipótese de uma evolução espontânea de uma espiritualidade, lembrando que essa Oi, palavra. professor, Oi. um pouquinho. Uhum. Desculpa aí, mas é Imagina. porque eu achei interessante te perguntar sobre essa concepção judaica de Deus. Uhum. Seria o quê?
seria como essa concepção judaica de Deus? Tem uma explicação para isso, para a gente poder compreender essa situação? Uhum. Ó, é o seguinte, aqui, do modo que eu estou entendendo, ele está retomando aquilo que ele analisou ao longo do texto, justamente falando explicando como, vou usar uma alegoria aqui, genericamente falando, o que a gente chama de Moisés e o que a gente chama de Deus mosaico, ou seja, desse Deus revelado por Moisés, é filho de um processo histórico que mais se parece uma amálgama, mais se parece uma colcha de retalhos. Ele vem do Egito, ele é incorporado por outro grupo que não é hebreu, aí se mistura com povos árabes, que traz o conceito de Javé, aí blá, 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 e toda essa fica uma espécie de camadas e camadas de apropriação e de transferência cultural, vamos colocar assim. E que na versão judaica isso se amalgama, isso é colocado, apresentado numa forma. Então ele vai justamente mostrar, olha, né, voltando aqui, ele fala, será que é necessário invocar a influência de Moisés na forma final da concepção judaica de Deus? Se não bastaria a hipótese de uma evolução espontânea, ou seja, será que para entender Moisés a gente precisa pensar na chave judaica, que é da onde a gente está pensando, ou se ela se tornaria uma espécie de espiritualidade. Ao que tudo indica, e a gente já viu, porque isso é uma espécie de resumo, ele vai mostrar como que essa, vamos chamar aqui bem entre aspas, confusão de vertentes vai acabar se amalgamando politicamente, porque acaba sendo uma questão política, de uma maneira judaica de ver Deus, né? Então ele vai justamente falar, olha, talvez isso pudesse ter desenvolvido esse Moisés, essa religião mosaica, essa espiritualidade mosaica, ela poderia ter se tornado algo para além dos judeus, mas a gente sabe que ela é aprisionada, ela é amalgamada e aprisionada na forma da apresentação dos textos judaicos. Entende? É meio que assim, mostrando que, olha, poderia ter virado uma outra coisa, poderia ter acontecido outras coisas, mas do modo com o qual historicamente acontece, acaba se configurando numa tradição judaica. Mas, ao ler esse texto, a gente entende que isso que é chamado de história hebraica, judaica, ela é feita de um amontoado de outras culturas que se fundem e confundem-se umas com as outras, né? Eu me lembro uma vez, eu estava aqui conversando com o Ronald assim, a gente chegou a essa conclusão, olha, o Freud, ele está fazendo esse conjunto de observações sem ter o que hoje nós temos de conhecimento sobre a arqueologia dos textos mosaicos, dos textos religiosos, né? Hoje se tem muito mais conhecimento sobre isso. O Freud falou muita coisa que hoje a gente sabe que não é exatamente desse jeito. Contudo, ele chega a uma conclusão que é verdadeira, que o que a gente chama de Moisés não é uma coisa só, o que a gente chama de religião judaica, hebraica, não é uma coisa só. Ela é resultado de um conjunto de embates, combates, fusões e confusões entre diversas culturas. Entende? E é nesses termos que eu estou falando, Com olha, vários, vamos lá. seriam vários caminhos, várias concepções, digamos assim, não sei se está certo o termo empregado, para poder chegar num ponto único. Eu vou dar um spoiler de pelo menos de um posicionamento bem historiador meu aqui, assim. Toda a história da cultura é necessariamente história de uma invenção cultural. O que nós chamamos de nossa língua portuguesa, ela é portuguesa, mas não só. Ela tem palavras africanas, elas têm palavras indígenas, elas têm palavras, sei lá, de africanos muçulmanos misturados na nossa língua portuguesa brasileira, que não é igual à língua portuguesa de Portugal, ainda que circulem numa chave gramatical comum, mas tem histórias distintas. E a nossa língua é configurada por um conjunto de encontros que se dá em grande parte pela violência. Então, nós somos filhos de um conjunto de encontros violentos chamados cultura. Isso vale para nossa língua portuguesa, e isso vale para cá. É nesse ponto que o Freud está observando. Olha,
Isso que a gente chama de cultura judaica, ela não nasce. O que o Freud está fazendo aqui, que é muito legal, na minha opinião, para a gente pensar hoje, é a suposta pureza. A pureza judaica. Ó, essa tradição de Moisés é puramente judaica. Ah, não é. Mas não é mesmo. Mas não é mesmo. Ela é resultado de encontros que foram Sabe? intensos. Oi! Não é só judaica, é isso? Não é só judaica, é bem mais diversificada, Uhum, claro. Sim, entendi. sim. Fala, Ok. Ronald. Certinho? Não, eu achei interessante. Bom, você foi para o lado historiador, né? Que fica, você fica mais à vontade, né? Talvez se a gente, eu vou para um lado teológico para ver se a gente consegue Legal. conversar, né? Porque o Deus judaico, do ponto de vista teológico, assim, ele é o Antigo Testamento, né? Ele lá nas escrituras sagradas. Na verdade, o judaísmo você tem três fontes, né? São três fontes teológicas do judaísmo. Você tem a Torá, a Taná e o que a gente chamaria de Talmud, né? O Talmud é mais tarde, não vai contar tanto. Mas a Torá e a Taná, a Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia que a gente chama de Pentateuco. Bíblia católica ou evangélica, tanto faz, né? Ela se repete, isso no Oriente. Se você for para o Ocidente, isso no Ocidente. Se você for para o Oriente, aí você tem as outras Bíblias também, outras 5 Bíblias, né? Que seria a Peshá, né? Ou a gente chama de Peshita, a Bíblia copta, né? Eu não vou lembrar aqui de cabeça, mas tem a Bíblia samaritana. O que acontece? Esses 5 livros também se repetem lá. Então, os outros todos, Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômios, eles são o coração da religião judaica, teologicamente falando. Então é ali que se constrói o Deus judaico, né? Vamos botar assim, teologicamente. E aí, o que é o mais importante? É a libertação de Israel, a libertação do povo escravizado pelo Egito. Então, o centro teológico do Deus judaico é a libertação da escravidão, né? É, então, beleza. Isso é do ponto de vista teológico. E nesses 5 livros também Deus vai se revelando paulatinamente, né? Ele tem lá o mito de criação, depois ele vai fazer os chamados, as alianças com os homens, né? A aliança com Deus com os homens. Então, tem a aliança de Abraão, a aliança de Isaac, a aliança de Jacó, né? Essas alianças, elas fracassam em cada momento, né? De uma determinada maneira, né? Uhum, Isso porque as alianças noêmicas já tinham sido fracassadas também, uhum, né? Como, por exemplo, o dilúvio. O dilúvio é o resultado desse fracasso da aliança de Deus com Noé. E assim vai por diante. Eu só voltei para a gente poder avançar. E aí chega em Jacó, Abraão, Isaac e Jacó tem as 12 tribos, né? As 12 tribos de Israel. E Jacó se torna Israel por conta de uma aliança e da luta contra o próprio Deus, né? É o anjo do Senhor, mas é contra o próprio Deus. Ali também se estabelece uma aliança eterna, né? uhum, Então, eu acho que é ali, nessa aliança, teologicamente falando, que se forma o Deus de Israel, o Deus judaico, né? uhum. Ainda não temos o cristianismo, só temos o judaísmo, e eu não estou falando do ponto de vista histórico, só teológico, para a gente poder juntar uma coisa na outra, Fábio, e tentar ver o que o Freud está fazendo aí, juntando essas duas coisas, né? Uhum. Ou não.
que ele sim. está querendo colocar aí nesse percurso que ele está fazendo. Eu fiquei escutando a Kátia falando sobre a questão da espiritualidade, né? Como intelecto, vai passar, de repente, bem por aí, sabe? Porque isso vai ser herança lá na frente, viu, Fábio? O que a gente chama de espiritual é intelectual na Idade Média, Sim, né? leitura até de Platão, São Tomás de Aquino, Por causa né? disso, A Tomás de Aquino, patrística inclusive. medieval, tudo é. Isso É, aí, né? não, mas de qualquer modo, acaba sendo essa questão de difusão de culturas, né? Até porque, isso que eu falei pode parecer até algo muito. Mas na verdade é o spoiler de toda a formação cultural, né? Grande parte das formações culturais, né? Sei lá, é, elas querem se colocar como puras, né? Ou como próprias, ou como únicas, né? Ou como autóctones, né? Mas no geral elas são filhas, né? De encontros culturais. E no geral, encontros culturais são pautados por violência, né? Óbvio que não só violência, né? Mas também, né? Sim, O que eu acho que, de repente, a gente pode juntar uma coisa na outra, Fábio, nesse claro, sentido, no texto sim, do Freud, né? eu acho que Que sim, é, eu que acho que sim. é, que é enxugando tudo, acho que ele está tentando aí numa direção de libertação, né? Que é isso, que no final das contas é isso. Uma Eu acho, direção dessa, sabe? inclusive, um movimento interessante, né? Porque ele está indo chacoalhar uma certa, me parece, uma unidade. Porque esse texto, ele é das vésperas do nazismo, né? Da ascensão nazista na Alemanha, né? E ele está fazendo uma coisa doida, porque digamos, ele tá desconstruindo uma certa, digamos assim, por que não dizer, uma certa ideia de identitarismo judeu. Ele está desconstruindo o identitarismo no sentido raso do identitário, né? Não do sério, mas ele está desconstruindo uma certa homogeneidade, uma certa pureza judaica, justamente no momento que o judaísmo está sob ataque, né? O que fala assim, poxa, mas então o Freud estava sendo anti-judeu? Entendo que não, entendo que ele estava meio que falando: olha, pensamento judaico, é preciso que a gente saia de certas rigidezes e a gente talvez faça essa passagem, justamente dessa frase, dessa palavra aqui, né? Do espiritual para o intelectual. E que a gente seja capaz de sair de um ideal de mera ancestralidade, pureza, né? Para a gente poder pensar um judaísmo contemporâneo, mais aberto, mais amplo. Imagino que seja isso, até para poder enfrentar as questões do ataque que estava sendo feito contra os judeus, né? É interessante ele estar mexendo em Moisés monoteísmo às vésperas da Segunda Guerra Mundial, né? E ele fala isso aqui, né? No encontro passado a gente viu essa questão, né? Assim, na É verdade, bem analítico, porque você está falando, eu estou pensando aqui é, da escravidão para a libertação, bem o livro de Êxodo, assim. é, Da escravidão, dessa identidade judaica, é, para a libertação antirracista, vamos digamos assim, né? ou seja, será que o Freud está sendo o novo Moisés nesse momento escravização dos judeus pelo nazismo, vamos por assim? É isso que ele está fazendo. Porque é isso que né? Tem uma coisa acontecendo assim nesse sentido, né? Tem, É o que você está falando. eu começo a enxergar isso, mas também não estou entendendo muito, assim. Porque uma pergunta, né? Por que nesse momento, né? Por que nesse momento ele vai mexer nisso, né? Fica eu acho que a gente vai chegar nessa resposta, imagino eu, mas, não é? Interessante, né? Interessante, legal. É bom. É, É. me pareceu, a sua explicação, é que é como se Freud quisesse fazer um furo nesse narcisismo Olha judaico só. de ser digamos, o povo escolhido. O Hum. que é que vocês acham disso aí? Poxa, Camilo, legal. Eu acho que parece bem isso mesmo. É legal, e é legal que Acho que cabe.
Né? É legal que esse conceito de furo é bem lacaniano, né? Assim, é legal que assim não é propriamente freudiano, mas é legal ver até porque o Lacan, né, né, tá pegando Freud para si, fazendo uma leitura dele de Freud, né? É legal como encaixa essa questão, né? Justamente nesse momento que o judaísmo estaria sendo mais fragilizado porque está sendo atacado, é nesse momento que ele vai desconstruir o judaísmo justamente para que ele se fortaleça numa base mais sólida do que numa suposta tradição identitária que seria fantasmática, que seria frágil. Olha aqui, Fábio, Oi. você falando e o Camilo falando, eu lembrei de um negócio aqui, isso é muito bacana, que é o seguinte, o, o nazismo, né, ele é uma resposta, ela é uma reação ao colonialismo imperial Sim. desse momento. Uhum. Colonialismo esse africano, né, diga-se de passagem, Uhum. ao imperialismo. É. Então, o nazismo é uma resposta ao imperialismo. Então, o Freud, ele está dando essa resposta, sabe? Talvez, que o Camilo está falando, estou pensando aqui junto. Ele Uhum. está dando essa resposta. Olha, gente, o Camilo falou furo narcisismo, né? Muito legal essa Que é ideia. isso, é o narcisismo, digamos assim, fissurado, narcisismo europeu, né? Uhum. Narcisismo europeu fissurado, né? Ou seja, a Ele gente está está tendo fazendo, aqui está um amplificando isso. Freud. A gente está tendo um Freud decolonial, é isso mesmo? Ah, pode, não pode? Não é? Dá para Será que pode? pensar. Eu acho que é um lugar interessante mesmo, que eu me animei, assim, não esperava chegar nessa doideira epistemológica agora, assim, a queima-roupa, mas gostei. É uma hipótese, né? É uma hipótese, olha, interessante, porque Usar o monoteísmo, usar o Moisés monoteísmo dentro desse campo da cultura religiosa para fazer uma crítica ao fenômeno do nazismo frente ao imperialismo. anti-imperialismo, como consequência da política capital imperialista, né? Porque Isso aí. você pega o nazismo é uma espécie de imperialismo que foi utilizado nos países da América e África contra o próprio Ocidente, né? Ou seja, para o próprio branco, para a própria branquitude, né? É o colonialismo de si, né? Do próprio Isso, centro, né? testaram lá e depois É, uhum, faz em si. é. Se não me engano, acho que até o Losurdo vai para essas ideias, não vai? O Domênico Losurdo, se não me engano, tem, né? Cara, tem muita gente, até a Hannah Arendt fala isso. É, Até e a Hannah até, Arendt, é. pô, legal. De repente pode ser usado, talvez, essa parte do Moisés monoteísmo dentro desse lugar, não sei, né? É uma hipótese de Pode. investigação. É. Que fique anotada essa ideia aí, porque é boa, viu? Quem quiser usar essa ideia aí, dá uma tesezinha, para se pensar. Continuando aqui. Evolução espontânea para uma espiritualidade mais elevada durante uma vida cultural que abrange séculos. Há duas coisas a dizer sobre essa possibilidade de explicação que poria termo a todas as nossas conjecturas. Primeiro, que ela nada explica. As mesmas circunstâncias não conduziram ao monoteísmo no caso do extremamente dotado povo grego, e sim ao afrouxamento da religião politeísta e ao início do pensamento filosófico. No Egito, pelo que sabemos, o monoteísmo se desenvolveu como efeito secundário do imperialismo. Olha lá, Ronald. Vamos à resposta ao imperialismo aqui. No Egito, pelo que sabemos, o monoteísmo se desenvolveu como efeito secundário do imperialismo. Deus foi um reflexo do faraó que dominava irrestritamente o império mundial. No caso do Olha Egito, aí. Olha aí. Ó, é. por isso, mas só que ele está falando, olha aí. Ele está Uhum, pegando, vou falar lacanianamente, né? Ele está pegando o uhum, significante imperialismo aí, ó. Aí, olha sim, aí. Olha aí. exatamente. Mas ele está, porque na antiguidade, você cabe também você falar de Estado e Império na Uhum, antiguidade, você cabe fazer isso. sim, Mas aí, do jeito que a gente está pensando aqui, ele está fazendo esse significante aí, ó. Aí, do imperial, ó. Tá fazendo furo mesmo, narcisismo europeu aí, ó. é, é. Tá vendo aí?
à luz do que a gente está vendo no século XX, o imperialismo ganha um outro conceito, né? E a ideia a gente É outra traz coisa, para a mas ideia de tem outro aí nome. um significante Sim, sim. que produz uma subjetividade aí, né? Com certeza, com certeza. Né? Porque o monoteísmo ele se desenvolve do imperialismo no Egito e ao se descolar produz uma outra coisa, né? Ou seja, aqui também, né? Seria o judaísmo, ele também acaba se descolando do pensamento europeu, que é por excelência imperialista, para se tornar uma outra coisa. E, e se esse judaísmo for compreendido dessa maneira sendo feito esse furo, entendendo ele na sua heterogeneidade, na sua multiplicidade, nos seus muitos atravessamentos, então ele se torna um antídoto ao imperialismo. Da onde, Aí, isso aí. né? Escreve aí, Fábio. É. Escreve isso aí, cara. Não, tá, o bom que tá gravando, o bom que tá gravando, a gente pode, né? Ufa, ainda bem, para escrever essa ideia, né? Aí, ué, não dá? Ó, bora lá, gente. Vamos, a gente faz tudo isso, põe com título bonito, com 2 pontos, vira tese, né? Porque tem que ter 2 pontos para ser tese, né? Brincadeira, hein? Olha lá. Deus foi um reflexo do faraó que dominava irrestritamente um império mundial. No caso dos judeus, as condições políticas eram muito desfavoráveis a que a ideia de um Deus exclusivo de um povo evoluísse para de um soberano universal. E onde aquela nação pequenina e impotente encontrou a ousadia para se declarar o filho dileto e privilegiado do grande Senhor, assim, o problema da origem do monoteísmo entre os judeus permaneceria não resolvido, ou teríamos de nos satisfazer com a resposta habitual, de que ele é a expressão do peculiar gênio religioso desse povo. Sabe-se que o gênio é incompreensível e irresponsável, né? Portanto, não devemos invocá-lo como explicação até que todas as soluções tenham falhado, né? A ideia do gênio romântico, inclusive, e tal. Além disso, deparamos com o fato de que os próprios relatos e escritos históricos judaicos nos apontam o caminho ao afirmar resolutamente, dessa vez sem se contradizer, que a ideia de um Deus único foi dada ao povo por Moisés. Se há uma objeção à credibilidade dessa afirmação, é a de que, evidentemente, a revisão sacerdotal do texto que temos atribui coisas demais a Moisés. Instituições como os preceitos rituais, que indubitavelmente são de épocas posteriores, são apresentadas como mandamentos mosaicos na clara intenção de lhes granjear autoridade. Para nós, isso é um bom motivo para a suspeita, mas não para a rejeição, pois a razão mais profunda para esse exagero é transparente, né? A narrativa sacerdotal quer estabelecer um contínuo entre o presente e a antiga era mosaica, quer negar precisamente aquilo que designamos como o fato mais saliente da história religiosa judaica, que entre a legislação de Moisés e a posterior religião judaica se abre uma lacuna, olha o furo aqui, que inicialmente foi preenchida pelo culto a Jeová e apenas depois foi gradualmente fechada. Essa narrativa contesta esse processo com todos os meios, apesar de sua correção histórica estar acima de qualquer dúvida, pois, dado o tratamento especial que teve o texto bíblico, permanecem muitos elementos que o comprovam. A revisão sacerdotal tentou nisso algo semelhante à tendência deformadora que fez o novo Deus Jeová o Deus dos patriarcas. Se levarmos em conta esse motivo... Aí, Oi. Fábio, desculpe de novo. Não, claro, vamos lá, vamos lá. E aí, deixou rastro, né? Sim. Essas camadas textuais, né? Deixaram rastro. Aham. É bem método do tempo dele, né? Não quero nem chamar atenção para isso, que é bem método do tempo dele, que é a Bíblia, na hora que vai ser formada, vai sendo selecionada e a história que ganhou entra na Bíblia, entra lá na narrativa. Uhum. Mas entra com rastros, entra com vestígios de algo que fracassou, né? É. Que perdeu. É o que ele está dizendo aí, ó. Que são, Né? são xistes, atos falhos, né, na linguagem psicanalítica Isso, freudiana, né? isso, E que se a gente isso for aí. trazer de volta o historiador lá, o Carlo Ginzburg, são raízes do paradigma indiciário, né?
São esses vestígios da crítica de arte e tal, né? Só que o Ginsburg, ele faz o Ginsburg tem que ter o Ginsburg tem que ter ausência. A ausência não, tem que ter presença. Presença do indício. Tá, O que ele eu vai para essa acho positividade. o que eu acho maneiro do Freud é que é, é, não, não é justamente a ausência. A ausência. É a ausência de vestígio. É que ele tá falando aí, ó. Uhum. Tá falando isso aí. É a ausência do dessa como é que fala? Os rastros, né? Os É. rastros ausentes. É isso. Abre Os uma rastros. lacuna, lá. Lacuna, inicialmente preenchida pelo cu de ovário, gradualmente foi fechada, ou seja, né, você tem uma falha, né? Você tem feridas, você tem lacunas, você tem brechas, e que elas vão sendo preenchidas, mas esse preenchimento, ele deixa marcas, né, de preenchimento, ele deixa deslizes, né, Isso, isso, como um isso. asfalto que é tampado, mas você vê as marcações, né, dos lugares e tal. Isso. É bem essa Porque no questão. caso, isso. No caso do Ginsburg, ele tá com a presença dos indícios, quer dizer, É, há uma presença lá, né? é. No caso do Freud, é, Já a eu estou marca da fazendo tudo ao ausência. mesmo tempo. É marca da ausência. A marca da Isso ausência. aí, É, a marca da legal. ausência. Exatamente isso. É. Isso que eu acho que tem um texto aqui que eu estou tentando buscar. Oh, meu Deus, que ele vai para essa área, já que você pega mais história. É o Ricardo Roque. Não conheço. O Ricardo Roque é um texto bem, bem bacana. O Arquivo, a Coleção e o Caçador. Ah, tá. Vai falar Autobiografia. por Ginsburg. Falar de caçador vai passar por Ginsburg mesmo, né? É, só que ele critica o Ginsburg por causa disso. Ele critica exatamente isso. O Ginsburg vai fazer essa coisa aí que você falou da presença do Uhum. indício, Uhum. e ele, no caso, o Ricardo Roque, vai ler na lacuna. Uhum. Vai dizer por que que não tem. Ele tá falando de uma. Ai, meu Deus, é que eu escrevi isso aqui. É que eu escrevi. O Ricardo Roque está estudando uma coleção colonial de crânios humanos Uhum. provenientes lá do Timor-Leste Hum. e foram armazenados na Universidade de Coimbra, Olha só. lá no Museu de Ciência. E aí Roque começa a estudar esses crânios humanos, né? Uhum. E ele começa a seguir a ausência de indícios para construir essa história, que é uma Olha história só. inexistente, Uhum. né? Ao invés de ele contar a história dos crânios, ele está contando a história Da ausência. daquilo, da ausência, do porquê que os crânios não estavam no lugar onde eles estavam, né? Uhum. E que foram parar ali, É, que é, foram parar na Universidade de Coimbra. é legal, né, que é a história dos silêncios, né? Que no final das contas daí a gente volta pro método psicanalítico, né? Os silêncios, Isso, os engasgos, o xiste, né? Se você pensar no xiste no ato falho como, né? Um esquecimento, né? Quantas vezes você tem análise da questão do esquecimento? Ah, isso aí foi esquecido, né? Então, né? isso. O valor do esquecimento, O valor do né? Por exemplo, esquecimento. o buraco da ausência, né? Vamos botar assim, o tamanho do buraco da ausência mostra o valor da presença. Sim, sim. Que é, Entende? Entende? Tem uma forma. Isso que é é muito uma, maneiro porque eu estou aquela empolgado. negatividade, Empolguei. né? Oi? Porque me empolguei. Porque o que acontece? Se você tem a formação do inconsciente, ela se dá pelas ausências, né? Nos atos falhos, no sintoma, Uhum. tudo ausência, tudo no, né? Nas ausências. Se ela se dá nos não ditos, né? Que é isso, a formação do inconsciente, as formações do inconsciente se dão nos não ditos, então tem uma ausência aí. E se tem uma ausência, dependendo do tamanho da ausência, mostra o valor daquilo que estava ali antes. E não está mais, né? Uhum. Perdeu. Sem dúvida. Né? Eu só consigo pensar agora no Goethe, né? No Fausto,
que eu acho a coisa mais linda que tem. Isso, O Fausto é todo lacunar, né? isso. Tem trechos do Fausto que você fala, mas o que aconteceu aqui? Que, por exemplo, no final, não vou dar spoiler, apesar de não ser um livro novo, né? No final da Margaret, lá, né? Que, que ele desposa, tem um filho com ela e tal. Você não entende, você só vai entender o que vai acontecer com a Gretchen, né? Depois do Fausto 1 pro 2. Só que não está escrito o que acontece. Você quase que é levado a intuir, né? Essa história do filho de Fausto e tal. Aham. Porque é um silenciamento aí, que é justamente uma violência diante da própria condição da mulher ali, né? E é expresso pelo silêncio, pela lacuna, né? E como esse recurso lacunar, inclusive, olha que legal, tem um texto da teoria literária chamado A Cicatriz de Ulisses, que é de um escritor chamado Eric Auerbach, e que ele vai falar como que a escrita ocidental, que é a grega, ela é a da presença, da luz. Mas a escrita hebraica é a do hiato, é a da lacuna, uma escrita lacunar, né? Então, olha só que É interessante, isso. né? Achamos. São os espaços. É. O texto maçorético, por exemplo, que Aham. são os hebreus, são aqueles caras que tentam preencher com as vogais as Hum, letras hebraicas, né? Aí você tem as letras hebraicas que não, o alfabeto hebraico não tem vogal, né? Só é, tem consoante. só tem consoante, E né? aí, num determinado ponto da história, os maçoretas, que são os hebreus que tentam ali reescrever o alfabeto hebraico, preenche as lacunas com vogais. Aí você desconfigura tudo. Mas conforme você muda o preenchimento, você muda a exegese do texto, né? Ele se torna. Exatamente. Que é a questão cabalista, é isso que é a questão da cabala, né? Que você vai rearticulando e você vai. Como se fosse uma engrenagem, né? Exatamente. Ou Muito seja, bacana, muito bacana. desconstruindo o judaísmo e essa pureza judaica, o Freud ele está se tornando mais judeu por lembrar que essa tradição precisa ser vista pelo lacunar, ou seja, pelo furo. Pelo inominável. Pelo É pelo inominável. inominável, que é isso. Quando Deus se revela, teologicamente, quando Deus se revela a Moisés, na sarça ardente, Uhum. eu vou em nome de quem, então? Fala que é o Deus eu sou, fala que é o eu sou. Moisés chega lá falar com o faraó. O faraó, quem te mandou aqui? Ah, O foi cara o que eu é. sou. O eu sou que mandou. É, Eu sou eu mandou. sou. Que é isso? Quem é esse cara? Quem é eu sou? Eu sou. É o inominável, ué. Vocês vão falar o quê? É. É o lacuna, é o lacunar. O que eu vou falar? Que massa. Que Não tem massa. nome. É. Sensacional, sensacional. A revisão sacerdotal tentou, né, esse encobrimento. Nisso, algo semelhante à tendência deformadora que fez do novo Deus Jeová o Deus dos patriarcas, né, que a gente sabe que ele vem de outros lugares ali, né? Se levamos em conta esse motivo do códice sacerdotal, torna-se difícil para nós não dar crédito à afirmação de que foi realmente o próprio Moisés quem transmitiu a ideia monoteísta aos judeus. Nossa concordância seria tanto mais fácil por sabermos dizer de onde Moisés tirou essa ideia, o que os sacerdotes judeus certamente não mais sabiam. Neste ponto, alguém poderia perguntar: o que ganhamos ao fazer o monoteísmo judaico derivar do egípcio? Com isso, o problema é apenas deslocado um pouco, sem que saibamos mais sobre a gênese da ideia monoteísta. A resposta é que não se trata de ganho, mas de investigação. Além disso, talvez aprendamos algo se conhecermos o curso real dos fatos. B. Período de latência e tradição. Portanto, acreditamos que a ideia de um Deus único, assim como a rejeição do cerimonial de efeito mágico e a ênfase nas exigências éticas feitas em nome desse Deus, eram realmente doutrinas mosaicas, que no início não encontraram audiência, mas após um longo intervalo começaram a atuar e por fim se impuseram de forma duradoura. Como explicar esse efeito retardado de onde encontramos fenômenos similares? Né? As lembranças encobridoras aí.
Ocorre-nos, de imediato, que não é difícil encontrá-los em âmbitos bem diferentes e que provavelmente surgem de maneiras diversas, que podem ser compreendidas com maior ou menor facilidade. Vamos tomar, por exemplo, o destino de um novo saber científico, como a teoria darwiniana da evolução. Inicialmente, ela deparou com amarga rejeição. Foi debatida com veemência por décadas, mas não foi preciso mais que uma geração para que fosse reconhecida como um enorme avanço rumo à verdade. O próprio Darwin alcançou a honra de possuir um túmulo ou cenotáfio em Westminster, que é uma abadia, se não me engano, né? Não sei se é, né, católica, não sei, Westminster, né? Enfim. Um caso assim nos deixa pouco a desvendar. É a abadia inglesa. Inglesa, mas Desculpa. deve ser Desculpa. protestante, então. É anglicana. Anglicana. Tá, beleza. O anglicano é diferente do protestantismo, mas isso é outra história. Não, Deixa Westminster com a lateralidade. abadia protestante. Tá massa, Ela tá é massa. anglicana. Ela é onde é, a igreja sou eu, onde foi declarada ali com Sim, no Henrique Henrique VI, VIII. né? Deve ter sido, O Henrique VIII. acredito que por ser uma abadia, supostamente, mas é um chute meu também. Ela deve ter sido antes católica, talvez, e daí, quando ela é incorporada e a igreja inglesa toma os bens da igreja, aí ela é transformada numa igreja anglicana, será? Não, Não sei. não, a Ou já abadia. foi construída como sendo anglicana mesmo? Não, ela é. É porque a Inglaterra, né, cara, é outra Sim. coisa. Ali tem guerra, é outra coisa. Ali tem guerra religiosa e tal, mas não. Aí você tem a arquitetura gótica ali, até construírem a abadia é diferente. Assim, ela Ah, não chega a ser católica, não, ela é ela protestante mesmo. nasce anglicana mesmo. Nasce Certo. anglicana. Vamos botar assim dessa forma. É claro que depois ela vai tomada pelos católicos, aí fica aquela guerra, né? Uhum. Aquelas guerras gostosas que a gente já conhece, né? Infelizmente é que Isso. marca, né? É. Isso. As guerras, né? Para variar, né? Um caso assim nos deixa pouco a desvendar. A verdade nova desperta resistências afetivas. Estas são representadas por argumentos que devem contestar as provas em favor da teoria indesejável. O conflito de opiniões se prolonga por algum tempo, desde o princípio a seguidores e adversários. O número e a importância dos primeiros não cessam de aumentar, até que finalmente prevalecem durante todo o período da luta, não foi esquecido o que estava em questão. Não nos admiramos de que tudo tenha necessitado de algum tempo. Talvez não levemos suficientemente em conta o fato de que lidamos com o processo da psicologia das massas, né? Que tem lá a obra do Freud aqui, né? Psicologia das massas e análise do eu, né? Não há dificuldade com essa questão do apaixonamento, do coletivo, sentimento, né? Então, não há dificuldade em achar uma analogia que corresponda inteiramente a esse processo da vida psíquica de um indivíduo. Seria o caso quando uma pessoa toma conhecimento de algo novo que, com base em determinadas evidências, deve reconhecer como sendo verdade, mas que contraria vários de seus desejos e fere algumas convicções que lhe são caras. Ela então hesita, busca razões para pôr em dúvida essa coisa nova e luta consigo mesma por um tempo, até que finalmente admite, é isso mesmo. Embora eu não o aceite facilmente, embora seja penoso ter de acreditar nisso. Aprendemos com isso que é preciso tempo até que o trabalho de compreensão do eu supere objeções sustentadas por fortes investimentos afetivos. A semelhança entre esse caso e o que procuramos entender não é muito grande. O próximo exemplo que consideramos parece ter ainda menos afinidade com o nosso problema. Pode suceder que alguém deixe aparentemente incólume o local onde sofreu um terrível acidente, uma batida de trens, por exemplo. Mas no decorrer das semanas seguintes, ele desenvolve uma série de graves sintomas psíquicos e motores, que só podem resultar do seu choque, do abalo ou o que mais tenha sido. Ele tem uma neurose traumática, né? Também chamada, se não me engano, de neurose pós-traumática, né? Esse é um fato inteiramente incompreensível, ou seja, novo. O tempo que passou entre o acidente e o primeiro aparecimento dos sintomas é chamado tempo de incubação, numa clara alusão à patologia das doenças infecciosas. Apesar da diferença fundamental entre os dois casos,
Posteriormente, deve nos chamar a atenção que em um ponto há coincidência entre o problema da neurose traumática e o do monoteísmo judaico, a saber, na característica que podemos chamar latência. Segundo nossa fundamentada hipótese, há um longo período na história da religião judaica, após o abandono da religião de Moisés, em que não se percebe traço da ideia monoteísta, do desprezo pelas cerimônias e da grande ênfase na ética. Assim, paramos-nos para a possibilidade de que a solução do nosso problema deva ser buscada numa situação psicológica especial. Mais de uma vez expusemos o que aconteceu em Cádiz, quando as duas partes do futuro povo judeu se uniram para adotar uma nova religião. Do lado daqueles que haviam estado no Egito, as lembranças do Êxodo e da figura de Moisés eram ainda tão vivas e fortes que exigiam um acolhimento numa narrativa sobre a história anterior. Talvez fossem netos das pessoas que haviam conhecido o próprio Moisés, e alguns deles ainda se sentissem egípcios e tivessem nomes egípcios. Mas tinham bons motivos para reprimir a lembrança do destino que fora dado ao seu líder e legislador. Para os outros, era decisivo o propósito de celebrar o novo Deus e contestar que fosse estrangeiro. As duas partes tinham o mesmo interesse em negar que tivesse havido uma religião anterior e qual fora seu conteúdo. Então houve aquele primeiro compromisso, que provavelmente teve logo um registro escrito. As pessoas oriundas do Egito haviam trazido a escrita e o gosto pela historiografia, mas ainda levaria muito tempo até que a historiografia reconhecesse a obrigação da veracidade inflexível. No começo, ela não teve escrúpulos em moldar seus relatos conforme suas necessidades e tendências do momento, como se ainda não tivesse presente o conceito de falsificação. Em consequência disso, pôde-se formar uma oposição entre o registro escrito e a transcrição oral do mesmo material, a tradição. Transmissão oral, não transcrição. Eu falei transcrição? Não levo para análise. Transmissão oral do mesmo material, a tradição. É, porque transmissão é uma coisa, pode ser a outra, mas não necessariamente é a mesma. Então, há uma diferença aí. O que fora omitido ou modificado na redação pode muito bem ser conservado intacto na tradição. Até voltar, porque o meu ato fala em série sobre essa questão aqui. O que fora omitido ou modificado na redação pode muito bem ser conservado intacto na tradição. Eu vou dar um comentário aqui para. Tem um trecho maravilhoso, aí, indo para a história, do Mark Bloch, quando estuda feudalismo, que ele fala assim: olha que curioso. A Idade Média, ela começa com o Império Organizado, ela se estrutura como Império Organizado até o Império Carolíngio. E depois vem o feudalismo. E o feudalismo é uma bagunça. Fala, mas o que aconteceu? Que até o Império Carolíngio você tinha um imperador, Carlos Magno. E depois você não tem mais. A lei mudou. Não, a lei não mudou. O que mudou foi a interpretação sobre a lei. Curiosamente, ainda existia o rei no feudalismo, só que ele não conseguia concentrar nas suas mãos o mesmo poder como Carlos Magno, em detrimento que os pequenos senhores feudais alcaides e castelões conseguiam. Olha só, a mesma lei foi lida do Império Carolíngio ao feudalismo de maneira oposta. Por quê? Porque uma coisa é a lei escrita, outra coisa é a leitura sobre ela. Né? Uma coisa é o texto, outra coisa é a interpretação. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Até aquele jargão, como é que é? Na prática, a teoria é outra. É isso que a gente está vendo aqui. Na prática, a teoria é outra. O surgimento desse novo Deus fez com que as tradições fossem incorporadas e determinados esquecimentos que estavam ali, não completamente esquecidos, mas encobertos, viessem à tona para que esse novo pudesse se reconfigurar. Estrategicamente fez sentido nessa espécie de grande inconsciente desse grupo, vamos colocar assim, né? O que for omitido ou modificado na redação pode muito bem ser conservado intacto na tradição. Esta era o complemento e, simultaneamente, a contradição da historiografia. Era menos submetida a um influxo das tendências deformadoras. Talvez se subtraísse inteiramente
se subtraísse inteiramente a elas em várias partes e, portanto, podia ser mais veraz do que o relato fixado por escrito. Mas sua confiabilidade era prejudicada pelo fato de ser mais inconstante e indefinida do que o registro e ser exposta a muitas alterações e desfigurações quando passava de uma geração a outra por comunicação oral. Uma tradição assim podia ter diferentes destinos. Antes de tudo, seria de esperar que fosse liquidada pelo registro escrito, que não conseguisse se manter ao lado dele, tornando-se cada vez mais nebulosa e caindo, enfim, no esquecimento. Mas outros destinos também seriam possíveis. Um deles seria que a própria tradição terminasse por ser fixada por escrito, e há outras possibilidades que haveremos de abordar adiante. É interessante que o que ele descreve aqui lembra um pouco aquele mecanismo da, de uma abordagem da psicologia chamada Gestalt, quando você fala de alternação entre figura e fundo, né? É como se a tradição escrita tivesse ao fundo e a tradição e o costume oral na figura, né? Na frente. Mas, de repente, devido às circunstâncias, elas trocam de lugar. E o que é figura se torna fundo, e o que é fundo se torna figura, que é a alternação figura e fundo, né? Que é um mecanismo da psicologia da Gestalt, né? Que a psicologia conexionista tá, usa bastante. É interessante, né? Como aqui ele mostra como acaba havendo uma inversão nas leituras, né? É como no universo do direito, isso é muito comum, o que se fala, você tem a lei e você tem a jurisprudência, né? Que é a lei escrita, mas como ler a lei escrita, né? Muitas vezes se pauta pelas jurisprudências, né? O que aconteceu num determinado caso. Por exemplo, os americanos têm muito isso, né? Parece que eles têm um código de leis muito enxuto. E grande parte dos julgamentos que se dá nas cortes americanas se pauta por jurisprudências. Por isso que eles sempre falam, não, citando o caso tal, citando o outro caso tal. Então, uma vez que você tem uma resolução, na prática alguém julgou desse jeito, então você segue vários julgamentos que tomam aquele como modelo. Ou seja, você tem uma espécie de cristalização de leituras. Ainda que o texto esteja cristalizado numa forma, né, as jurisprudências possibilitam cristalizações interpretativas, de tal ponto que eles deformam a forma original, né? E é legal, porque daí você perde a ideia da essência, do essencialismo do texto, né? Ele se transforma ao longo do tempo, né? Interessante, né? Estamos de novo nesse jogo do furo lá que o Camilo trouxe, né? Que estava comentando agora com coisa. Terminasse por ser fixada por escrito e há outras possibilidades que haveremos abordar adiante. Quanto ao fenômeno da latência na história da religião judaica, desse período de latência, né? Que ora nos ocupa, oferece-se a explicação de que nunca se perderam, na realidade, os fatos e conteúdos intencionalmente negados pelo que podemos chamar de historiografia oficial. A informação sobre eles persistiu nas tradições que se conservavam no povo. Como assegura Selling, mesmo sobre o fim de Moisés, já havia uma tradição que contrariava abertamente o relato oficial e se aproximava bem mais da verdade. É lícito supor que o mesmo sucedeu a outras coisas que aparentemente deixaram de existir, junto com Moisés. Há vários elementos da religião mosaica que eram inaceitáveis para a maioria dos contemporâneos de Moisés. O fato notável que aqui deparamos, contudo, é que essas tradições, em vez de se enfraquecerem com o tempo, tornaram-se mais poderosas ao longo dos séculos. Penetraram nas elaborações posteriores dos relatos oficiais e, por fim, mostraram-se fortes o bastante para influir de maneira decisiva no pensamento e nos atos do povo. Mas escapam ao nosso conhecimento, ao menos por enquanto, as condições que possibilitaram esse desfecho.
Esse fato é tão notável que achamos justo considerá-lo mais detidamente. Nele está contido nosso problema. O povo judeu havia abandonado a religião de Atom, que lhe fora dada por Moisés, e se voltado para a adoração de outro Deus que pouco se diferenciava dos Baalim, deuses locais, dos povos vizinhos. As tendências posteriores não conseguiram ocultar essa vergonhosa situação. Mas a religião mosaica não desaparecera sem traços. Dela fora conservada uma espécie de lembrança, uma tradição talvez obscurecida e deformada. E foi essa tradição de um grande passado que prosseguiu atuando, como se que do segundo plano, a ideia de figura e fundo lá que eu falei, né? Aos poucos adquiriu cada vez mais poder sobre os espíritos e, por fim, alcançou transformar o Deus Jeová no Deus mosaico e, novamente, vivificar a religião de Moisés, introduzida séculos antes e depois abandonada. Uma tradição caída no esquecimento voltou a ter efeito poderoso na vida psíquica de um povo. Eis uma ideia que não nos é familiar. Uma tradição caída no esquecimento voltou a ter efeito poderoso na vida psíquica de um povo. Eis uma ideia que não nos é familiar. Eu fico pensando se essa ideia ela realmente não é familiar ou ela é infamiliar, em termos daquele infamiliar do Freud, do unheimlich, né? Algo que é estranho, porém familiar, né? Para gente que trabalha com psicanálise, é algo que parece mais infamiliar mesmo, né? Encontramos-nos num âmbito da psicologia das massas em que não nos sentimos em casa. Olhamos em volta em busca de analogias de fatos de natureza pelo menos semelhante, ainda que em outros âmbitos. Acreditamos que podem ser achados. No tempo em que o retorno da religião mosaica estava sendo gerado entre os judeus, os gregos se achavam em posse de um rico tesouro de lendas genealógicas e mitos de heróis. Acredita-se que no século IX ou 8 surgiram os dois épicos homéricos, que extraíram seu material desse ciclo de lendas. Com nossas atuais percepções psicológicas, seria possível, muito antes de Schliemann e Evans, levantar a seguinte questão: de onde os gregos tomaram todo o material das lendas que Homero e os grandes dramaturgos áticos elaboraram em suas obras primas? A resposta teria de ser que esse povo, em sua pré-história, provavelmente viveu uma época de esplendor externo e de florescimento cultural que desapareceu numa catástrofe histórica e da qual se conservou nessas lendas uma obscura tradição. As pesquisas arqueológicas de nosso tempo confirmaram essa conjectura, que certamente teria sido vista como audaciosa demais então. Essas pesquisas descobriram evidências da formidável cultura minoico-micênica que existiu na Grécia continental e provavelmente chegou ao fim antes de 1250 a.C. Os historiadores gregos da época posterior praticamente não fazem menção a ela. Para um pouquinho aqui, o que ele está dizendo? Existe uma civilização chamada minoico-micênica, né? Que são dois momentos da civilização, né? A civilização minoico-micênica, ela é uma civilização cuja capital, ela é a grande ancestral da cultura grega, né? A cultura micênica é a cultura ancestral da cultura grega, como a gente vai conhecer depois na história com Heródoto, etc. e tal. Mas a capital dessa cultura minoico-micênica é a civilização de Creta, dos cretenses. Para quem lembra aqui o mapa, né, o mapa mundi, se lembrar da Grécia, né, você tem na Europa, você tem a Itália, a bota chutando uma pedra que é a Sicília, você anda um pouquinho mais para o Oriente, vai ter a Grécia, que tem uma pontinha de assim, que parece um úbere de vaca, né? Aquilo é o Peloponeso, embaixo tem uma ilha no meio do Mediterrâneo, fazendo divisa ali próximo do Peloponeso. Essa ilha é chamada Ilha de Creta, a civilização cretense. Ali se desenvolveu a cultura minoica e micênica,
Só que essa cultura minoica e micênica é mais ou menos o que é hoje a gente sabe, e estava começando a se descobrir na época do Freud, que é a ponte entre a cultura egípcia e a cultura grega. Então, a cultura grega é derivada da cultura egípcia, porque tem como elo a cultura minoico-micênica, que é uma cultura que se desenvolveu por volta do século 13 antes de Cristo, na ilha de Creta. E a estatutária, a transformação das estátuas, da rigidez das estátuas egípcias até a mobilidade, a leveza e a graciosidade das estátuas gregas, esse percurso é muito visível. E a gente entende como que uma é derivada da outra. Se você for estudar, por exemplo, as estátuas gregas, né, você vai ver que é justamente pelo eixo que tem da ilha de Creta. Não é à toa que os gregos contavam que a sua civilização começou na ilha de Creta da seguinte maneira. Existe uma explicação mítica para isso, né? Que Zeus, que era filho de Cronos e Reia, que é o deus do tempo e da terra, Reia, ela gerava titãs, filhos de Cronos, e ela sempre dava os seus filhos para Cronos devorar, em forma de pro Cronos devorar seus filhos. Mas quando ela olha o rostinho do bebê Zeus, ela se apaixona e ela pega uma pedra e enrola a pedra num pano, emulando o filho e salvando o filho, dando para Cronos devorar essa pedra. Essa criança rejeitada, não devorada pelo pai, que é o tempo, ela vai ser criada na ilha de Creta, né? E vai ser Zeus pequenininho, o bebê Zeus, vai ser criado na ilha de Creta e vai ser alimentado pela cabra Malteia. Zeus, quando mamava nas tetas da cabra Malteia, babava o leite, e o leite que escorre da boca de Zeus forma no céu à noite aquela mancha branca que nós chamamos de Via Láctea. Aquilo é o centro da nossa galáxia, né? Nós chamamos o centro da nossa galáxia de Via Láctea porque para os gregos e aquilo representa o leite que escapava da boca do pequeno Zeus ao ser amamentado pela cabra Malteia na ilha de Creta, que é a ilha da onde surgiu a civilização grega por conta da cultura minoico-micênica. Certo? Eu vou parar aqui, já demos o horário, e porque eu acho que eu estou num movimento de falar sozinho. Tem o Camilo e a Francisca aqui, né? As câmeras estão desligadas, não sei se eu estou falando com alguém, né? Mas eu queria deixar registrada essa reflexão. Assim, Ah, estão aí? tá falando. Estamos O aqui, que, o eu já estou que, aqui. Então tá porque bom. as Bem atento explicações e a essa sua, leitura estavam tão empolgantes que a gente se calou para ouvir, né? Eu falei, não, tô quieto. essa sua aula foi magnífica, viu? Sobre mitologia grega, a origem Muito. dos deuses gregos. Excelente, Que parabéns. bom. Aliás, É, você é um professor, né? Então, obrigado. Eu vou ter que aceitar esse elogio, porque sim, eu sou professor há muitos anos. Eu sou professor há mais de 20 anos. Isso Então, é um privilégio da gente, né? Ter um professor em casa, a gente em casa, que né? bom, eu fico feliz. Eu fui nessa Um professor explicação aí. renomado. Oh, que bom, muito obrigado, muito me honra. Eu fui para essa explicação porque eu estou vendo aqui que o nosso amigo Freud não quer facilitar as coisas para a gente, né? E o que que ele vai fazer? Eu já estou entendendo para onde que ele vai. Ele vai para a Grécia. E daí isso tende a quem está lendo o Moisés monoteísmo começar a ter uma síncope, né? Porque eu falo, pelo amor de Deus, já estou tendo que entender como é que pode o povo hebreu montar a sua religião a partir do contato com os povos pré-árabes, vindos do Egito, e agora eu vou ter que ir para a Grécia. Como é que eu vou juntar tudo isso? A junção tá pela civilização minoico-micênica que está ali na ilha de Creta, né? Inclusive, eu vou marcar aqui página 54, né? E vou fazer o seguinte, quer ver para ficar mais legal? Pra gente, opa, tô sem grafite aqui, tô sem coisa aqui. Gente, escreve aqui, não me abandona não. Foi PDF
página 54. Depois eu procuro como é que chama? No livro físico. E daí é o seguinte, eu vou procurar aqui na internet, quer ver? E deixa eu colocar aqui, como é que é? Mapa Mediterrâneo. E daí vai ficar tudo bonito de se ver. Pronto, deixa eu ver. Vou pegar esse daqui é mais bonito. Vamos lá, né? Eu consigo ampliar esse danado aqui? Deixa eu ver. Não, quer ver? Como é que é Map of Mediterranean Sea? Eu consigo ele ampliado aqui? Pronto. Acho que eu consigo aqui, daí eu volto lá para compartilhar. Quer ver? Onde é que eu tô? Vamos lá para compartilhar a tela. Isso. Ó, tá todo mundo vendo? Sim, Ó, tá aqui. É aquilo que eu tinha falado, ó, aqui tá Portugal, né? Marrocos, Espanha, França. Olha a Itália aqui, essa botona que tá chutando a Sicília, a Titília, né? Que titilha em italiano quer dizer grão de bico, né? Aquela leguminosa, né? É titilha, né? E aqui, ó, a gente tem a Grécia. Ó, aqui tá a Ática, né? Olha aqui é Atenas. Aqui a gente tem o Peloponeso, que pertence à Grécia, e que, se Atenas é a principal cidade-estado da Grécia na Península Ática, no Peloponeso nós temos aqui a principal cidade que é. Oh, meu Deus do céu! Onde surgiam os hoplitas. Nossa, agora fugiu o nome. Esparta, né? Se Atenas está na Ática, Esparta está no Peloponeso. Aqui, olha lá, a ilha de Creta. Só que olha que legal, a ilha de Creta, ela tá entre o Peloponeso e a Grécia e aqui o Egito, olha lá, Alexandria, Suez, Cairo, né? Então, ou seja, isso que o Freud está falando é uma transmissão cultural que vem do Egito, passando pela Grécia, pela ilha de Creta, né? Que é a civilização minoico-micênica, e fomentando a cultura grega. É por conta dessa ilha aqui, que é a ilha da cabra malteia. Então, por isso que os gregos falavam, né? Da onde vem a civilização deles? Vem de Zeus, que é o grande deus do Olimpo grego. Zeus foi criado onde? Porque ele bebeu o leite, ele mamava nas tetas da cabra malteia aqui na ilha de Creta. Ou seja, a ilha de Creta é o lugar que amamenta a cultura grega. Olha que legal. Olha que divertido. Tá vendo? Você poderia, por favor, explicar por que esse adjetivo malteia? Então, Eu não entendi. sim, eu entendo que justamente a ideia de malte, eu acho eu, né? O nome da cabra era cabra malteia, né? E daí eu entendo que a palavra malte, leite, vem, né? Inclusive o próprio cereal malte, imagino porque dele se extrai uma espécie de leite que se usa até para fazer a cerveja, que inicialmente é uma espécie de sopa, né? É uma espécie de comida e que depois se torna a bebida, né? Mas eu acredito que a Malteia é o nome da cabra, né? Que é a cabra chamada Malteia, né? E que daí o nome de leite, né? Porque é do malte, leite, né? A cabra que amamenta, a cabra Malteia, né? E isso daí assim, é assim que eu me lembro da aula de história na faculdade, mas eu não fiz esse estudo, assim, etimologicamente a palavra Malteia, eu não sei. Eu entendo que hoje até se fala, né? Malte, leite e tal, né? Uma espécie Uhum. de cálculo da palavra, né? Mas eu estou indo por intuição mesmo. Valeria um estudo. Se for pensar etimologicamente a origem da palavra, valeria um estudo que eu não tenho, né? Mas Porque no caso poderia simplesmente ter uma cabra, né? Mas aí quando a gente adjetiva como malteia, então Malteia, assim eu fico assim pensando, bom, as palavras elas não são usadas assim
sem muito É, significado, né? Sem é. alguma razão. Eu fico Aí até eu, pensando se não passar a ideia justamente por essa cabra ser uma cabra de leite, né? Vamos botar aqui. Eu nunca fiz essa pesquisa. Vamos ver. Cabra. Ali, ó, tem aqui, ó. Cabra amalteia. Olha lá. Vamos. Quer ver, ó? Vamos pro senso comum? Vamos pro Wikipédia. Há críticas, mas vamos lá, vamos conhecer. Amalteia. Na mitologia grega, foi a ninfa que possuía a cabra de Aix, que cedeu leite às. Ah, olha lá. Então, a ninfa, Amalteia é nome da ninfa que tem a cabra, é a cabra de Amalteia, cabra Malteia. E eu achando que é Malteia, não é Amalteia. Em uma variante do mito, a cabra era quem se, lá, era quem se chamava Amalteia. Eu não estou compartilhando com vocês, né? Eu vou compartilhar aqui, quer ver? Vamos lá. Olha lá. A Malteia, em grego, na mitologia grega, foi a ninfa que possuía a cabra Aix, que cedeu leite a Zeus recém-nascido. Em uma variante do mito, a cabra era que se chamava Malteia, então não é rei de todo. Em outra variante, a Malteia era uma deusa teriomórfica, né? Designação de quem pratica a adoração de certos animais, né? Possuindo chifres, ou seja, seria uma espécie de. é, é, o barato de estudar mitologias, né? E a grega dentre elas é que assim, não é uma coisa só, né? Você tem, é uma pessoa, era um bicho, né? Você tem várias variações, né? Porque você está trabalhando com cultura oral, né? E a cultura oral, ela vai se recompondo, se reorganizando, né? Então, vamos lá. Ao se tornar rei dos deuses, Zeus, em sinal de agradecimento, concedeu um poder especial aos chifres de Amalteia. Olha, a cornucópia, gente. Aquele que os possuísse poderia obter tudo o que desejasse. Daí a lenda do corno da abundância, ou cornucopiai, também chamado de cornucópia, também chamado de corno de Amalteia. A cornucópia é aquele chifre, né, que quando tocado, ele saía riqueza e abundância, né? Então a cornucópia, isso eu não sabia. A cornucópia é um chifre da Amalteia, que é a cabra que amamentou Zeus, ou é a cabra da ninfa que amamenta, da cabra que amamenta Zeus, sendo da ninfa Amalteia. Certo? E o barato dessa historinha é imaginar agora, quando vocês forem para um lugar descampado observar o céu, vocês vão ver lá, se for tiver longe da cidade, das luzes da cidade, né? Vão ver lá que tem no meio do céu à noite, sempre tem, né? Tem uma mancha branca. Aquilo é o centro da nossa galáxia, da Via Láctea. E que se chama Via Láctea porque escapou da baba de Zeus quando foi amamentado por essa cabra. E aí tem toda, na foto, né? Tem toda a representação da história, né, não? É, com certeza, A né? cabra com os chifres sendo segurada e ele Ah, mamando na cabra. exatamente, exatamente. Engraçado, ó, ele tá mamando na teta da cabra e o peito da mãe de fora. Agora que eu tô vendo a representação aqui, deixa eu... mas aí que tá, né? Deixa eu até compartilhar essa tela então com vocês, para todo mundo ver. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Mas isso, porque essa representação, eu vou fazer um chute aqui, hein? Eu não sei. Olha lá, vamos ver se eu não preciso chutar, não vai falar, né? Nicolas Poussin. Olha, depois a gente confere, mas isso daqui é século XVIII, hein? Essa pintura aqui é século XVIII. Se não é século XVIII, é século XIX. Mas 17 já não é. Tô no chute. Será que estou falando besteira? É de Nicolas Poussin, The Nurture of Jupiter, né? A nutrição de Júpiter. Porque Júpiter é o nome romano que se dá para Zeus, né? Porque os deuses romanos são ressignificações dos deuses gregos, né? Os romanos, eles gostavam tanto dos gregos que eles colonizaram os gregos e pegaram os deuses dos gregos para si e colocar nos seus nomes. Então, quando você fala Júpiter, é Zeus, né? E assim, toda vez que tem uma mulher representada nesse tipo de quadro que tem todo. Eu tô achando que esse quadro ele tem toda uma beleza neoclássica, eu tô achando que ele é neoclássico, não acho que ele é romântico. A luz dele é bastante
é uma luz bastante chapada, não tem um chiaroscuro, uma dramaticidade romântica, eu acho. Eu posso estar falando besteira. Então, essa mulher com o seio de fora, com a ideia de fartura, de generosidade, ela é importante justamente para passar essa ideia de riqueza mesmo, de fartura, né? Tanto que se vocês lembrarem, quer ver? Deixa eu anotar aqui, esse daqui, esse sujeito é Nicolas Poussin, né? Depois eu vejo se eu acerto, se é século XVIII mesmo, né? Nicolas Poussin. Se vocês lembrarem aqui, deixa eu ver aqui, ó. Quer ver? Se eu colocar aqui, por exemplo, Eugène Delacroix obras, vai aparecer com certeza. Cadê? A liberdade, gente. Quer ver? Liberdade, que é a liberté, né? Olha lá, pronto. Você vai ver esse quadro famosíssimo, né? Certo? Aqui da. Você vai ver esse quadro famosíssimo do. Eu consigo ampliar. Olha lá. Esse quadro famosíssimo do Delacroix, que daí já é romantismo, né? Olha aqui a mulher com seios de fora para mostrar, justamente, né? Para mostrar, enfim, uma das questões aí, né? Essa questão dessa grande mãe, né? O símbolo da mãe, o seio, da nutrição, óbvio que aí aqui tem mais uma carga erótica. Eu acho que esse quadro sim é romântico e o outro não, até porque é Delacroix, mas veja, aqui tem um jogo de cores diferenciado e tal, né? É um jogo de claro e escuro, enquanto o outro é mais chapado, né? Mais luz branca. Vamos ver se eu acertei. Curiosidade, né? Vamos ver. Nicolas Poussin. Vamos ver. Nicolas Poussin, pintor francês do Barroco. É um dos maiores representantes do classicismo do século XVII. Eu falei que não era 17, hein? Não foi, falou. Do século, tá vendo? Do século, desconfiem do professor, sempre. Século XVII, eu achei que era século XVII. Gostei dessa, gostei dessa humildade aí, viu? Não, sempre. Eu falei que eu estava chutando. Foi um chute coordenado, mas em minha defesa, eu vou dizer, romântico não era. Romântico não, porque Foi, romântico você é século falou XIX. isso. É, Foi. mas ele é barroco, mas ele é rococó, ele é pré-neoclássico, eu acho que ele é pré-neoclássico já. Ele já está quase no 18 já. Mas então, o que eu posso dizer, eu agradeço a presença de todos e tomem cuidado que no próximo encontro o tio Freud ele vai lá para a Grécia e daí o que já estava difícil vai ficar um pouco mais. E a gente agradece a sabedoria de um. Muito obrigado, gente. Tá Sejam bom, bem-vindos. boa Camilo já noite a está quase todos. vendo a Via Láctea aí. Boa noite, gente. Valeu. Boa noite, Até tchau. mais.